Sejam todos muito bem-vindos ao episódio Descomplicando a Logística com a ConnexLog. E o assunto de hoje é um tema extremamente relevante para a logística nacional, que é referente à carga química. Aqui hoje a gente vai desmistificar muito assunto relacionado ao transporte, como que funciona a análise do produto, como que funciona, quais documentos precisam, né? E junto comigo nessa etapa está aqui o Robson Forini. Como é que vai, Robson? Tudo bem contigo? Tudo certo? Boa tarde, Júnior. Esse é um assunto realmente muito importante. Quando a gente fala de produto químico, a gente tem que prestar muita atenção, né, nas demandas e no que é necessário para fazer esse transporte. Excelente, eu vejo que é muito importante realmente, né, desde o início da necessidade do cliente, a gente prestar atenção, muitas vezes, aqui a gente já comentou, né, no nosso canal, a necessidade da gente fazer a primeira pergunta que é qual que é a tua urgência? Esse é o primeiro pilar, né, realmente é uma das maiores responsabilidades, entender a demanda do cliente e de fato propor a ele algo que realmente solucione aquele problema. Agora eu posso inclusive elencar aqui como segunda prioridade é fazer análise do produto, né? Perguntar ali para o cliente qual que é o tipo do teu produto. Hoje muitos dos nossos clientes eles já entenderam como que funciona o fluxo de informações aí da ConnexLog e eles mesmos já na solicitação da cotação eles já comentam, é peça, é um pallet de embalagem, é fermento, enfim, aí são diversos cenários, né? Não existe um público 100%, um cenário, não um segmento 100% específico, porque é muito abrangente, mas eu elenco de fato como segunda prioridade, porque hoje nós somos aptos a fazer o transporte, então todo mundo realmente primeiro teve que passar por qualificação, teve que passar por licença, teve que passar por curso, né? Que realmente foi um processo que no início da operação, de fato, a gente não via essa necessidade, porque quando tu está criando uma empresa, quando tu está desenvolvendo, né, do ponto inicial, primeiro tu vai interpretar como que funciona, tu vai querer crescer, vai querer ter mercado. A partir do momento que a gente entendeu que esse segmento de transporte de produto químico, de fato, ia nos dar maiores patamares, ia nos oportunizar para novos negócios e realmente colocar na nossa carteira um portfólio de serviços onde a gente conseguisse atender o nosso cliente de uma forma geral, independente da necessidade, a gente consegue transportar, né? Mas vamos lá desde o início. Quando o cliente me pede, lá na questão da solicitação do transporte, que ele já me diz que é uma carga química, o que não pode ficar de fora, o que realmente é a questão muito importante para análise, se a gente de fato transporta ou não aquele determinado produto? Nós temos em torno de 9 classificações. Toda a companhia, nem todas as companhias aceitam as 9 classificações de produto perigosos, né? Produto químico. O que acontece? Algumas companhias aceitam o número 1, 2, outras companhias aceitam o número 4, 5, outras classificações na parte, nem são todas do aéreo, algumas são rodoviário. Essa classificação, um documento que vai me especificar sobre qual que é o produto se encaixa, é a FISPIC. Que é a ficha técnica, né? A ficha técnica do produto. Nessa ficha ela vai constar todo o que o material foi feito, do que ele foi produzido e o que vai acontecer se eu botar esse material em alta temperatura ou baixa temperatura. Com isso, essa ficha vai virar a classificação do produto, né? E eu vou poder estar vendo ali como é que a gente vai fazer esse transporte. Normalmente essa ficha lá no 14º parágrafo vai estar discriminado como que ela vai ser, se for, depende do transporte, se for rodoviário, aéreo, fluvial, independente do transporte, ela vai me dizer como que esse material deve ser transportado. Então está me dizendo que, por exemplo, né, no momento de acionamento de uma cotação, o cliente me fala que é um produto químico, que a gente já interpreta ali que é um produto químico, né? A necessidade que a gente tem que fazer é pedir a ficha técnica, né? Que é a ficha FISPIC, não é isso? Lá no 14º item vai estar dizendo que, bom, que fala especificamente de transporte, né? Lá está falando que ou pode ou não pode, né? Por exemplo, vai estar dizendo que no transporte aéreo não pode ser transportado aquele produto, mas pode no rodoviário de determinada forma, isso? Isso mesmo. Lá no 14º parágrafo ele vai estar informando como ele deve ser transportado e se esse produto ele é classificado como alguma ONU, tá?
Se ele tiver alguma ONU especificado, o número da ONU junto do lado, é um produto que realmente vai necessitar de algo a mais. Tá? O que seria esse algo a mais? Então vai depender da classificação. Mas o que acontece? A ONU já identifica que pela IATA esse produto ele tem que ser ter um cuidado especial. Ele vai, conforme a IATA na ONU, a IATA é o livro de identificação de produtos perigosos liberados para transporte no aéreo, e é onde a gente vai consultar junto com ele vai ter que ter a Shipper Declaration, que a Shipper é um documento que é feito por um especialista em produtos químicos sobre a quantidade e modelo de embalagem homologada para transporte. Show de bola. Então tu está me dizendo que baseado naquele produto, de acordo com aquela classificação, ele pode gerar uma ONU, que dentro dessa ONU eu tenho que consultar o manual IATA. Esse manual IATA, eu acho que é até legal e importante a gente falar aqui para o pessoal, que ele é atualizado todos os anos, né? Todos os anos, é um material realmente específico sobre todos os materiais químicos e perigosos aí a nível mundial, né? Em todo o mundo, aonde, por que atualiza? Acho que até um caso recente que dá aqui pra gente comentar, que é muito legal, muito bacana, aonde nessa IATA vai dizer que, por exemplo, esse produto ele só pode ser transportado em aeronave cargueira, né? Por exemplo, 1 litro por embalagem, algo assim, algo do gênero, né? Eu dei, claro, um exemplo genérico, mas pode ser independente, tem que ser num galão, numa embalagem homologada de acordo com os requisitos, né? Então ali que ele realmente é na IATA que ele vai me dizer como ele deve ser transportado e alocado para a gente poder seguir com o transporte, isso? Isso mesmo. Excelente. A gente passou até por um caso recente de um produto, de um transporte de um determinado produto, que na ficha FISPIC dele, ele não é um produto inflamável, não é um produto químico, mas não que gerasse risco, né, para o transporte no aéreo. A gente seguiu com o transporte dele, na embalagem dele já homologada, junto do fabricante, tudo certo. Só que chegou numa determinada altura da aeronave que esse produto ele acabou estourando, né? Ele acabou cedendo essa embalagem por uma pressurização da aeronave. Abriu a tampa, né? Abriu a tampa, isso. E aí o que acontece? Quando isso ocorreu, é feita uma análise. Por que ocorreu isso, né? Porque se está tudo dentro das normas, e aí foi identificado que esse, apesar de ser um produto sem nenhum item perigoso, né, ele de uma determinada altura ele sofre essa pressão. Então isso foi identificado, foi levado, a companhia aérea nos notificou, que a gente levou à frente, e foi identificado a ANAC. E eles tomaram uma precaução, que é a questão de uma outra embalagem para transporte desse produto, que entrou para a IATA. Vai entrar, provavelmente vai estar saindo ano que vem. Esse ano eles normalmente só mandam um aviso geral para todas as companhias, informando que para esse tipo de produto é necessário uma nova tipo de embalagem. E aí pro ano que vem sai a nova IATA e ele já vai sair com essa nova classificação. Excelente, até para comentar aí um pouco mais a fundo pro pessoal aí que está nos assistindo, basicamente era um balde, né, 15, 20 litros, não é? Um balde de 15 litros. De 15 litros, onde, enfim, era um óleo, eu acredito, né? É uma graxa. Era uma graxa que aconteceu o transporte e a gente se baseia nas informações de fato regulamentadas pela IATA, né? De acordo com a IATA, estava tudo certo, 100% na embalagem homologada, podia ser transportado em aeronave de passageiro, só que houve a avaria, né? Houve a avaria e quando isso aconteceu, de fato existe toda uma a companhia é rigorosa nesse ponto, né? A gente houve uma avaria, mas não foi culpa da transportadora, né? Não foi culpa da embalagem que não estava adequada. Até então estava, só que aquele produto não havia ainda sofrido esse tipo de alteração nesse transporte. E quando houve, aí a própria companhia já até nos orientou que, bom, a partir de agora, para a gente poder aceitar o embarque desse tipo de mercadoria, vai ter que ser em outra embalagem. Que basicamente é um balde metálico, né, com um lacre lateral. Isso aí, com lacre lateral. E isso é bom deixar
todo mundo aqui, né, até ciente que a gente seguiu com o embarque conforme todas as informações dentro das normas. Tá? A gente tinha FISP desse material, o produto, teve o aceite da companhia, tudo foi feita a certo. shipper declaration, tudo certo. Tudo ok. Até mesmo, então seguiu. Até foi uma surpresa para a companhia, né? Ninguém se machucou, a gente não teve alteração nenhuma, aeronave e tal, nada. Só realmente aconteceu que ela estourou. Por quê? Não, foi um mínimo detalhe, não foi nada, né? Só a tampa, como ela se abriu, estourou. Não, e existe então, também o transporte, né? Imagina um avião, muitas vezes todo mundo que já viajou de avião e passou por uma turbulência, por exemplo, sabe? O avião volta e meia, de fato, ele chacoalha, né? Eu posso dizer assim, numa dessa onde o produto chacoalhou dentro do balde, né? Que estava naquela embalagem e forçou a tampa e abriu, e foi ali, enfim, né, espalhou, por exemplo, aquele produto ali no chão, para isso não acontecer, né, e o grande problema, muitas vezes a gente falando disso, é que pode ser que aquele produto ali não seja perigoso, mas em contato com algum outro dentro ali da aeronave, ele pode haver uma reação química, então é muito importante, de fato, tudo isso que a gente comentou aqui, tanto a análise da ficha FISP, né, ela é muito importante porque a nossa equipe toda ela já é preparada para identificar todas as questões, né, porque claro, o item 14 ele fala especificamente sobre transporte, mas existe toda a análise que é feita para de fato entender se existe ou não a possibilidade de embarque aéreo daquele material e também preparada o suficiente para, por exemplo, muitas vezes ali na IATA, a IATA nos pede e solicita que, bom, não pode ser transportado em avião passageiro ou pode, por exemplo, pode ser transportado em avião passageiro, só que para esse tipo de mercadoria tem que estar numa embalagem X, né, com tantos litros somente e vai ter que estar sinalizado por placas, por exemplo, classe de risco X também, né, independente ali do tipo da mercadoria. Então é muito bem... até no nosso treinamento, né, no nosso curso, o professor lá falou que não existe produto que não pode ser transportado, desde que ele esteja acondicionado da forma correta, né? Até tu comentou outra vez relacionado a um produto que foi uma curiosidade, né, sobre cabelo, né, que não pode ser transportado no modal aéreo devido a grandes riscos de ser inflamável, né? Então não tem como, impossível. Isso é um dos produtos que não pode ser transportado, né? É mais uma curiosidade, né, que a gente traz, porque eu era um cara que nunca imaginava isso também. E existem diversos produtos, que nem no rodoviário. No rodoviário a gente tem muitas demandas que a gente precisa também ter cuidado com essa questão do transporte, né? Um transporte de um químico rodoviário não é muito diferente de um transporte aéreo. Ele deve ter o mesmo cuidado, o veículo ele tem que ser adequado, tem que ter os equipamentos. Até no transporte rodoviário, para o transporte de químico, ele exige muito mais que o aéreo, na verdade. Se tu for verificar o equipamento, qual é o equipamento que eu preciso transportar um produto químico? Se for um produto químico corrosivo, vamos dizer um ácido, né? Aquelas bombonas, se vocês já viram aquelas bombonas que tem uma estrutura de aço, né? Eles chamam de container, né? Ela tem uma estrutura de aço, até mesmo para caso, né? Caso haja uma explosão. Isso, ela se manter, né? Pressurização. E no transporte desse produto que vai nessa bombona, normalmente é ácido. E para transportar, o motorista, além de ter que estar com todas as placas informando que ele está transportando esse tipo de produto, ao redor do carro ele tem que estar com as placas laranja e amarela, especificando na frente, nas laterais e na traseira do veículo. Ele tem que ter um extintor no mínimo de 8 quilos, isso falando para um caminhão pequeno, tá? Digamos assim, uma Sprinter, uma Ducato. Ele tem que ter um extintor de 8 quilos em pó para transportar, e ele tem que ter uma mochila com pá de borracha, luva, óculos, ele tem que ter sinalizador, colete, cones, então calço para as rodas dos pneus. Então é bastante utensílios, chave de fenda, lanterna. Agora eu vou lembrando assim, vai vir um monte, são mais de 20 utensílios até.
que ele utiliza para fazer esse transporte. Fora o treinamento, né? Fora o treinamento, fora o curso MOP, né? Curso de carga perigosa. Então tem tudo isso. Tem tempo de direção. Muita gente pensa assim, que nem um pessoal diz, eu preciso trazer um produto químico, mas eu preciso que ele esteja aqui em tal hora. Né? E são, digamos, depende. Motorista com transporte, para transportar produto químico, ele tem horário para transportar. Ele tem que ser, a gente tem que, até mesmo a gente tem que informar o IBAMA, de repente, a Polícia Rodoviária Federal, por isso que tem também as licenças. O Exército. Então, o Exército, por isso que é muita, o transporte químico, ele é muito mais burocrático, né? Ele exige muito mais atenção. Ele tem que ser muito mais pensado do que um transporte rodoviário normal. Exato, é claro. E precisa de fato de um treinamento da equipe, né? Porque, beleza, não é só eu emitir a licença de produto químico. Não é só eu agora estou apto pelo IBAMA, consegui a licença, paguei para ter o certificado, né? Não é bem isso, não é bem assim, né? Porque caso ocorra de fato algum sinistro grave, perdemos a licença, teve multa, teve prejuízo. Então, de fato, existe uma grande necessidade de uma especialização da equipe, tanto de interpretar, por isso que inclusive lá no momento de treinamento, o comercial todo, né, o time comercial que gera a proposta participou desse treinamento, porque não adianta só o comercial vender uma possibilidade, chegar lá para a equipe operacional realizar o transporte e não ser possível. Então não é assim que funciona. Então desde a equipe comercial lá, quem gera a proposta, ela já está apta a interpretar todas essas informações, fazer a cotação adequada de acordo com todos os pré-requisitos, passar para o time operacional de fato realizar o transporte, e caso haja qualquer coisa, está todo mundo preparado para primeiro interpretar aquelas informações e realizar da forma correta, né? Acho que isso é um ponto bem interessante, muito bacana aqui a gente falar. E existe, Robson, alguma questão de algum determinado produto, por exemplo, que tu lembre que exista um nível de rigor maior ali de qualificação, ou de, por exemplo, Júnior, recebemos um determinado material que não estava embalado da forma correta. Como que funciona o manuseio dessa carga, por exemplo, para a gente comprar a embalagem homologada, porque a gente oferece serviço para o nosso cliente, transpor para essa nova embalagem e poder seguir com o transporte? Existe, normalmente a gente transporta alguns ácidos, alguns modelos, tipos de ácidos diferentes, e para esse tipo de transporte a gente necessita de algumas embalagens diferenciadas. O pessoal compra, digamos, o ácido no fornecedor dele, né? E aí, só que para o aéreo, ele não pode ser na própria embalagem original que já é homologada. Ele teria que ter uma segunda embalagem, digamos assim. Que foi isso que a gente comentou. Para aquele produto tem que ter tantos litros na outra embalagem. Isso aí, tantos litros, outra embalagem. Então o que acontece? Como a gente tem parceiro, a gente tem um químico, né, que faz esse tipo de serviço e análise para nós, análise de toda essa documentação. A gente passa para ele faz essa análise e diz, a gente precisa para transportar esse produto com segurança nessa embalagem. E aí a gente tem fornecedores de embalagem de químico que a gente já trabalha há um tempo, né? E a gente consegue fazer esse transporte para o cliente, e colocando ele ali. Tem algumas caixas de transporte, é bem legal isso, porque é caixa de papelão. Algumas. Daí tu vai pensar, uma caixa de papelão para transportar químico. Pois é uma caixa de papelão, mas a caixa de papelão é tão diferenciada, ela tem umas placas dentro de cada camada dela, ela é pesada, ela é bem bacana, eu gosto de ver. Quando eu chego assim num produto químico, eu fico olhando uma caixa assim de papelão que tu pensa assim, porque qual que é a diferença, né, de eu mandar, né, numa normal? É que a gente pensa, produto químico vai estar, de fato, como tu comentou, numa grade de metal, né, num negócio de inox. Lá proibido uma caveira, né? Não. Mas realmente e faz a diferença de um produto desse, que nem uma caixa dessa. A gente, no curso, ele mostra derrubando um ácido dentro de uma caixa de papelão. No fim, ela retém todo o produto, ela é como se fosse uma esponja, né? Ela puxa tudo para ela, assim, vira nada, mas assim, não deixa se espalhar o produto. No próprio curso aí que a gente fez também, é legal porque são curiosidades que
uma enxada de plástico, de borracha. Eu fico pensando, mas por que de borracha essa enxada, né? E ele demonstrou lá para nós também, num produto químico espalhado no chão, numa enxada normal, ele mexendo no fim para juntar o produto e gerou atrito com o asfalto e pegou fogo inflamável. Então por isso da enxada de borracha. Então são pequenas coisas que tu vai começando a entender de como funciona essa questão do transporte, né? Isso, eu acho que tem diversas curiosidades também, por exemplo, casos de tinta. Tinta é material químico classificado, né? Porque de fato ali ele não pode ser transportado em vias normais, na embalagem normal, e tem que ter todo um cuidado específico. Então, normalmente, quando se trata, a gente até fala, né? Quando se trata de líquidos, a gente já tem que prestar atenção. Quando se trata de algum tipo de produto que foge de uma peça, de um material metálico, que é o mais comum, e de fato a gente vê que é o transporte de um produto químico, existe o início, né, de todo esse processo, mas como a empresa inteira já é acostumada primeiro, né, mas treinada e qualificada a interpretar isso tudo para agir da forma correta, isso se torna muito rápido, né? Aqui a gente está falando, né, dando exemplos, mas o processo inteiro ele acontece de uma forma muito rápida. A gente comenta que uma cotação na ConnexLog gira em torno aí de 10 a 15 minutos, e do transporte químico da mesma forma, né? Porque o cliente talvez que esteja assistindo, ele está pensando, putz, mas existe todos esses processos? Existe, só que o processo ele acontece de uma forma tão automática, né? De tanto fazer determinada coisa, que tu aprende realmente a bater o ponto 14 que tu comentou e classificar ali na ONU, buscar a IATA, se precisar fazer a shipper, assina a shipper lá, realmente a pessoa especialista, então e tudo acontece de uma forma tranquila, né? Compra a placa, ou você já tem, já imprime, já cola, tá tudo tranquilo, né? Isso, como eu disse, a gente tem diversos fornecedores também, né? A gente trabalha, como a gente já fez muitos transportes desses, então a gente tá preparado, né? Tá preparado. Então, do que tu mandar de produto ali, o comercial mandou a classificação, a gente analisou com o nosso técnico o que precisa, a gente já sabe onde buscar. Perfeito, isso aí. A gente já sabe onde buscar e deixar o cliente preparado. Que muitas vezes o cliente até mesmo, ele mesmo não sabe. Eu tive um caso desse que a gente sempre identifica, tá? Num caso assim, que nem esse, o cliente ligou para nós, era um produto químico e tal, e a gente já informou para ele, para esse tipo de transporte eu preciso que ele esteja em tal e tal embalagem. Por quê? Porque às vezes o cliente quer deixar pronto o material para o transporte, sem problemas. Só que chegando lá, a embalagem não era homologada. E o motorista na hora identificou. Então ele passou para a nossa equipe operacional e disse, a embalagem não é homologada. Então a gente entrou em contato com o cliente e ele disse assim, não, mas eu comprei ali e o cara me disse que era homologada. Eu falei, não é homologada. E aí o motorista estava com uma caixa e mostrou para ele a diferença. E como eu te disse, estou olhando uma caixa normal e uma caixa homologada mesmo para o transporte químico, é muita diferença de uma caixa e outra, até mesmo do peso e tal. E aí tu vê, ele foi comprar algo que o pessoal disse que era para ele e no fim não era, né? Mas sem problemas, dali a gente já conseguiu resolver o problema dele, já que a gente já estava com o produto, né? A gente sempre está preparado para isso e temos sequência do transporte. Entregou no prazo, excelente. Até antecipamos. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar aqui nos assistindo. Se tu ainda não seguiu as nossas páginas, segue a gente. Isso dá uma força muito grande para que a gente consiga trazer cada vez mais assunto interessante, relevante. Inclusive, se tu tem alguma sugestão de assunto ou curiosidade, deixe nos comentários, nos procure aí nas redes sociais, que seremos muito felizes, né? Se a gente conseguir cada vez mais aí poder resolver problema e descomplicar a logística. Então, desde já, muito obrigado mais uma vez e até logo.